was valuable, and his act could have been disastrous for Facebook. For Mashable. Ok, portanto perceberam a ideia, né? As coisas são mesmo perigosas. Okay? E já agora em Portugal as pessoas também vão presas por fazer este tipo de ataques, também não é só nos Estados Unidos. Portanto, por outro lado, queria também dar-vos a ideia de que o problema é mesmo importante também. Portanto, a pessoa pode pensar, isto é uma brincadeira, tal. Atacou o Facebook gastou dinheiro, ok, mas paciência. Mas na realidade, um problema muito importante. E este aqui é um exemplo mais ou menos divertido de um sujeito que fez um ataque contra o servidor e começou a pôr ameaças contra os agentes da autoridade locais. Online attacks against Evansville police officers, threatening their lives and the lives of their family. Good evening, I'm Jordan Vandenberg. Evansville police come under fire on a website where at least one person is accused of posting specific threats against officers and their families. EPD raided a home in the 600 block of Powell Avenue, where police say was the center of their investigation. In tonight's top story, Eyewitness News' David Shepard has exclusive video as he rode along with members of the SWAT team as they made their presence known. David? Well, good evening, Jordan. Officers say they're used to getting threats. In fact, it's a part of the job. But they say when their spouses and children come under fire, it crosses a line. Eyewitness News is there as the Evansville Police Department SWAT team serves a search warrant at a home on Powell Avenue. You hear one flashbang, then another, and then the team moves in. We want to see if there was evidence in the home of who may have made those threats. We learned about the posts after our reporter, Kayla Moody, became... Ok, pôr ameaças à polícia num fórum qualquer não é propriamente um ataque informático, ok? Portanto, aqui o ataque informático é a forma como ele o fez. Portanto, a casa que foi atacada pela polícia, foi invadida pela polícia, não foi a casa do atacante, ok? Portanto, foi a casa de um vizinho. Portanto, o que ele fez foi obteve acesso através da ruta. Era uma velhinha, uma avó. Uma avózinha que estava no sofá, ok? Quando lhe explodiram com a porta e atiraram uma granada. Portanto, o que ele fez foi entrou no router do vizinho, ok? Portanto, e depois usou o router do vizinho para comunicar. Portanto, quando foi registada a informação no site onde ele pôs as ameaças, onde é que ele estava, ficou a informação sobre aquela casa e não sobre ele realmente. Okay? Portanto, mas esta é mais ou menos piada, portanto, a próxima já não é. Portanto, esta é para mostrar que a segurança é realmente perigosa. Portanto, e isto foi um exercício promovido pelo Department of Homeland Security. Foi mais ou menos bizarro. Tá bem? Então, o que eles fizeram foi fazer um ataque informático para explodir com um gerador de eletricidade. Portanto, geradores de eletricidade são uma coisa importante porque geram eletricidade. Né? Portanto, e se deixa de haver eletricidade, há coisas más que acontecem, portanto, e o filme fala sobre isso. Mostra o gerador explodir, fruto do ataque informático, e fala das potenciais consequências disso. Portanto, este ataque tem que ver com uma realidade que existe hoje em dia, é que muitos dos sistemas informáticos deixaram de ser meramente informáticos e passaram a ser aquilo que se chamam sistemas ciberfísicos. Ou seja, não só são computadores com bits e bytes que têm monitores e ratos e teclados, okay? Mas estão ligados a processos físicos, como, por exemplo, geração de eletricidade, transmissão de eletricidade, distribuição de água, controle de centrais nucleares, etc. Okay? Portanto, isto fala sobre as consequências disso. Desse tipo de ataques. Curiosamente, o filme foi tirado da internet, estava na CNN. This is an electric generator. It is vital because it is the kind that power companies use to bring electricity to your home. It shudders and shakes, then goes up in smoke, destroyed just as effectively as if with a smuggled bomb. But all it took was a computer, some patient work, and the click of a mouse. What's new here is that through a cyber attack, you can actually get in and cause physical damage to equipment. That's the new piece of this. This previously classified video of a test cyber attack on a power plant control system has sent shockwaves through the federal government and the power industry. Could a large-scale, simultaneous cyber attack knock out power to a huge part of the country for months? The nightmare scenario. At first, it would be inconvenient. Lights out, businesses shut, no teller machines, no gas pumps. By day 3, stores would be out of food, emergency generators out of gas. After 10 days with no hope of power being restored, people want to evacuate. But where to? With what fuel? And with no emergency services, medicine, heating, or air conditioning, lives could be lost. Listen to what economist Scott Borg projects if such a nightmare...
Ok, isto é um bocado dramático, mas é realista. Okay? Portanto, estas coisas estão de facto ligadas à eletricidade, portanto, desculpem, à eletricidade, à internet. Portanto, é possível virem estes ataques através da internet e desligarem este tipo de coisas. Portanto, há um pormenor, aqueles geradores não são coisas que se comprem na loja, não é? A EDP ou quem for, olha, explodiu um gerador, vou ali à loja e compro outro. Não, demoram meses a obter um novo. Okay? Portanto, de facto, uma destruição no equipamento daqueles é extremamente complicada de substituir. Portanto, o que é a segurança? Então, é uma área complexa, ok? Portanto, só resumidamente, em geral, quando se fala de segurança, falam-se de 3 propriedades que é preciso garantir, ok? Portanto, os 3 grandes objetivos da segurança. Por um lado, assegurar confidencialidade, okay? Ou seja, garantir que há certos dados que são privados ou que pertencem ou que não são para ser lidos por quem não deva e que o sejam, ok? Portanto, não deixar de ler determinada informação. A privacidade pode ser considerada um subconjunto deste. É a confidencialidade que diz respeito a dados privados de pessoas. A integridade, não deixar modificar, como vimos no ataque anterior, portanto, não deixar estragar um equipamento. E a disponibilidade, típico exemplo de ataque contra a disponibilidade, o ataque de negação de serviço. Portanto, a disponibilidade diz respeito a garantir que o serviço qualquer não para. Okay? Como garantir a segurança? Bom, eu comecei a fazer uma lista e fui preenchendo a lista até ver que já não conseguiam ler. Portanto, o objetivo era esse, mostrar que existem muitas coisas que se podem fazer. Portanto, portanto, vai haver várias cadeiras, sobretudo no mestrado, que falam sobre o tema, e há muito a dizer. Portanto, quais são as cadeiras? Portanto, na licenciatura falam de segurança, sobretudo na cadeira de sistemas distribuídos. No mestrado, o mestrado está em reestruturação. Portanto, até este ano funcionou com um determinado currículo, e o ano que vem vai entrar um novo currículo. E no novo currículo vai haver uma especialização em cibersegurança. Muitas das cadeiras até já vêm de agora, já existem neste momento, está bem? Portanto, mas há outras novas, e sobretudo o conjunto e este pacote de tentar criar alguma coerência à volta da cibersegurança é nova. Está bem? Portanto, são aquelas as cadeiras que vão existir. Sistemas de segurança informática em redes e sistemas é a cadeira que já existe, é a cadeira que faz uma primeira abordagem à segurança. Depois, segurança software também já existe, portanto, fala de segurança, mas mais focada no software. Sistemas de elevada confiabilidade é nova, tem a ver com sistemas críticos, como aqueles sistemas elétricos. Cibersegurança forense é uma espécie de segurança para quem gosta daquela série do CSI, esqueci-me do nome, daquela não, que são várias, não é? Portanto, tem que ver com a investigação do que é que aconteceu num ataque para tentar perceber o que é que aconteceu nos computadores, nas redes, etc. E criptografia e protocolo de segurança é uma cadeira sobre criptografia, dada pelo Departamento de Matemática, portanto é uma cadeira dessa área da criptografia que é muito importante para a segurança informática. Bom, tenho aqui um resumo, mas que vou saltar, também, portanto, só deixar um link para um blog que fala muito sobre o assunto, no caso de vocês terem interesse na área. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é João Garcia, vou fechar a aula de hoje com uma apresentação sobre o tema da computação em nuvem. Uma das principais ideias que eu gostava que vocês levassem daqui era que muitos destes temas que ouviram falar ao longo da manhã acerca da ASO, de certa forma, culminam naquilo que hoje em dia é a computação em nuvem. Nomeadamente nos grandes centros de dados, que são um dos pilares importantes da computação em nuvem. Como já aqui foi dito várias vezes, nós hoje vivemos num mundo altamente interligado. Vocês têm aqui um exemplo de um mapa dos cabos submarinos que interligam os continentes e que constituem parte da infraestrutura da internet. Tem aqui outro exemplo das principais ligações na internet a nível da União Europeia. Mas nós hoje em dia não pensamos na internet assim. Nós pensamos na internet como uma nuvem difusa de sites. Isto é um site chamado The Internet Map, que vocês podem consultar, e feito por uns investigadores russos, em que eles mapearam mais ou menos todos os domínios na internet. Bolas grandes são domínios com muitos acessos, cores diferentes são países diferentes, bolas próximas são sites que estão muito ligados, bolas afastadas são sites pouco ligados. Okay? Tem aqui um exemplo de como é que era o zoom in na internet portuguesa há uns anos, há um ano atrás. Curiosamente, se vocês forem ver agora, isto mudou radicalmente. A bola é muito maior que os outros três. Não. A bola desapareceu e apareceram... A bola já não tem este impacto que tem aqui
E isto mudou. O mapa atual é bastante diferente. Enfim, se quiserem depois ver, é interessante. Num ano isto mudou radicalmente. Mas pronto. E quais são os três... o que é que também contribui para esta noção de que a internet é uma nuvem que está acessível em toda a parte? É um bocadinho... Uma das experiências que contribui mais para isto é esta experiência que nós temos hoje em dia, ter vários dispositivos, um computador em casa, um portátil, um telemóvel, e de vermos os mesmos dados, as mesmas coisas disponíveis no mesmo sítio, ok? O exemplo, se calhar, mais paradigmático desse fenómeno é uma aplicação que, se calhar, muitos de vocês usam, que é a Dropbox, ok? Que nos permite ter uma pasta de ficheiros que está replicada em várias máquinas e nós, sem pensarmos no assunto, os ficheiros aparecem lá atualizados desde que o dispositivo tenha acesso à rede. E, tecnologicamente, o que permite isto é a fusão de três coisas. É, por um lado, o facto da computação móvel hoje em dia ser uma realidade e de nós termos dispositivos que são portáteis, com baterias de longa duração, com preços acessíveis e com grandes capacidades de computação. Termos redes ubíquas, ok, no nosso dia-a-dia é raro estarmos num sítio onde não há ou uma rede de dados ou uma rede de telemóvel. E o terceiro aspecto, que é menos desconhecido da generalidade das pessoas, que é um conjunto de centros de dados que hoje em dia nos fornecem esses serviços. Tem aqui um exemplo de um mapa com a colocação dos centros de dados de um dos grandes fornecedores de serviços de centros de dados, que é a Amazon. A Amazon tem um serviço de venda de serviços na internet chamado Amazon Web Services. E os pontinhos azuis são os seus centros de dados. E já agora, ligando com o que disse o professor Alves Marques, a Amazon revolucionou a distribuição inicialmente de livros e hoje de outras coisas online. E depois, esta ideia de vender outros serviços na internet aconteceu porque eles tinham grandes quantidades de servidores que eram usados numa altura do ano em que eles têm muitos acessos, que altura é essa do ano em que eles têm muitos acessos? O Natal. E os dirigentes técnicos da Amazon, entre eles uma pessoa que trabalhou aqui no técnico chamado Werner Vogels, começaram a pensar o que é que a gente faz a estes servidores todos no resto do ano. E começaram a pensar, bem, se a gente alugasse os servidores às pessoas, ok? E uma parte importante do conceito da computação em nuvem vem daí. Outra parte importante, eu já vou falar nela se tiver um tempo, que é a ideia da virtualização. Bom, e aqui tem algumas imagens bonitas tiradas de um site da Google, onde podem ver localizações onde estão colocados centros de dados. A Google é outro dos grandes intervenientes neste mercado da computação em nuvem. Este, em particular, era uma antiga fábrica de papel no norte da Finlândia, e uma das razões porque estes fornecedores de serviços cloud gostam de escolher sítios frios para colocar os centros de dados é porque o arrefecimento hoje em dia é um aspecto central do consumo de eletricidade destes centros de dados, e o consumo de eletricidade é a parte-chave destes centros de dados. Aliás, quando vocês, se forem consultar a literatura sobre centros de dados de cloud computing, eles não vos descrevem os centros de dados em função nem da capacidade de ligação à net, nem do número de servidores que lá estão. O que eles dizem é quanta eletricidade é que este centro de dados consome, okay? Qual é a potência consumida. E uma parte importante dessa potência é para o arrefecimento. Se eu fora do centro de dados tiver ar frio, que é só bombear para dentro do centro de dados para arrefecer o centro de dados, baixo o meu consumo energético. Okay? Tem aqui outro exemplo de um centro de dados mais convencional nos Estados Unidos, e tem aqui um exemplo de um centro engraçado na Bélgica. Foi escolhido por ser um